Graça e paz. O que acontece aqui hoje é muito mais do que uma celebração de Natal, mas é uma celebração de gratidão diante do nosso Senhor. As músicas, as danças, as encenações, elas chegam até um limite, mas aquilo que foi feito por nós não é capaz de expressar com ações e com expressões. Porque o maior milagre da terra aconteceu. O Deus se fez homem, veio à terra e habitou entre nós. E se estamos aqui hoje, é porque eu e você, nós, a igreja que está aqui reunida, foi alvo desse amor e desta graça derramada por Deus. Por isso que eu quero meditar e pensar com vocês aqui, e junto com os irmãos que vão me ajudar a pregar essa mensagem hoje, é algo chamado celebração à gratidão. Nós vamos juntos aqui celebrar a gratidão. Nós vamos juntos aqui expressar gratidão diante do nosso Senhor. E quando se fala em gratidão, é muito fácil nós falarmos de gratidão quando tudo está dando certo. É verdade ou não é? Não é, Mel? É muito fácil falar, eu sou grato, porque está tudo dando certo, está tudo bem na minha vida, está tudo ok. Mas existe um contraponto. E quando não está, Fabiano? E quando as coisas não estão bem? Será que nós conseguimos expressar gratidão diante do Senhor? Eu falava aqui pela manhã, e quero compartilhar com vocês também, muitas vezes eu me pego lutando para encontrar gratidão no meio do caos. Fala da minha vida pessoal. Por que nós somos assim? Nós precisamos procurar gratidão em meio ao caos. Mas só que os nossos olhos, o que eles enxergam? Eles enxergam somente o caos. Nós somos homens e mulheres que se lembram da dor, que se lembram daquilo que nos ofenderam, mas nós não temos olhos para enxergar o propósito e a soberania de Deus em todas as áreas das nossas vidas. Apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 5,18, ele fala sobre gratidão. Nós vamos daqui a pouquinho meditar nesse texto. Mas algo que me chama a atenção que Paulo fala, é que a gratidão, ela tem que ser expressa em todas as circunstâncias. Não somente quando tudo está bem, mas em todas as circunstâncias. Conversava com a Fabiana, quando a gente estava indo para casa no culto da manhã, e nós vamos ouvir aqui também, diferente da manhã, tivemos aqui um grupo de homens e mulheres testemunhando aquilo que Deus fez na vida deles, e vamos ter aqui outro grupo agora. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que as coisas podem não estar bem, mas eu enxergo o agir de Deus na minha vida. E nós precisamos ter esses olhos, meus irmãos. E é por isso que esse domingo é tão especial. Um domingo de celebração de gratidão. Celebrar gratidão em meio à dor, celebrar gratidão em meio às lágrimas, celebrar gratidão em meio às incertezas. Mas nós somos chamados a celebrarmos a gratidão, porque a gratidão, ela nos permite enxergar a mão de Deus em cada momento dolorido nosso. Se eu fosse perguntar aqui, qual foi a sua luta no ano 2025? Irmãos, a gente ia até amanhã. Ia até amanhã aqui. Eu passei por isso. Mas algo que nós precisamos aprender é enxergar com os olhos da gratidão. Trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Porque este olhar de gratidão, ele permite com que nós consigamos enxergar o agir do Senhor nas nossas vidas. Texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, o apóstolo Paulo nos escreve: sejam gratos em quantas circunstâncias? Quantas? Todas as circunstâncias. Por quê? Pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vire para quem está do seu lado e fala assim para ele: meu irmão, seja grato em todas as circunstâncias. Já cobra ele aí. Ser grato a Deus.
Essa passagem que Paulo escreve aos Tessalonicenses, uma passagem que nos convida a expressarmos gratidão além dos nossos sentimentos. Não é apenas você dizer um obrigado educado ao Senhor, mas é demonstrar uma escolha do coração, a escolha de ser grato diante de qualquer situação da sua vida. E essa escolha, essa atitude do coração, ela nos permite que nós reconheçamos a soberania de Deus, ela nos permite que nós reconheçamos a bondade do Senhor, independente de qualquer situação. Paulo não está falando aqui, sejam gratos pelas circunstâncias ruins, não. Paulo não está falando, seja gratos em algumas situações, não, mas Paulo fala, sejam gratos em todas as circunstâncias. Paulo não está nos chamando a nós celebrarmos a dor. Paulo não está nos chamando a isso. Mas Paulo está nos chamando a nós encontrarmos a presença e a fidelidade de Deus em meio à nossa dor. A presença e a fidelidade de Deus em meio ao caos. Agora a pergunta que nós precisamos responder aqui nessa manhã. Nessa manhã não, nessa noite. Estou confundindo manhã com noite já, irmãos. É que abriu a porta ali, tá claro, estou chegando de manhã. Faz parte, viu? Domingo, segundo culto, você já está, né? Por que é difícil ser grato em todas as circunstâncias? Sabe por quê? Sabe por quê, Gabriel? Porque a natureza humana, a nossa natureza, ela é focada no que falta. A nossa natureza, ela é focada naquilo que dá errado. A nossa natureza, ela é focada naquilo que nós poderíamos ser, naquilo que nós poderíamos ter. E nós nunca olhamos aquilo que Deus está fazendo. É difícil, sabe por que é difícil? Porque gratidão genuína, ela exige fé, ela exige que acreditemos que Deus está no controle das nossas vidas, mesmo quando nós não entendemos nada. Mas sabe qual é a nossa tendência? A gente quer entender tudo. O porquê eu estou passando isso. E detalhe, eu quero entender o porquê eu estou passando por isso, irmã, para depois eu dar um jeito, o meu jeito, não o jeito que Deus quer. Eu quero dar o meu jeito. Como eu vou resolver? É assim ou não é? É só comigo? É assim com você também? Então estamos na mesma igreja. Que bom, irmãos. Nós somos assim. Nós somos desse jeito. Só que o Senhor hoje nos dá 3 caminhos, a partir da referência de 1 Tessalonicenses 5,18. E o primeiro caminho que o Senhor nos aponta aqui, é que nós precisamos praticar a gratidão genuína. Mesmo enquanto, quais coisas? Mesmo nas pequenas coisas. E aí o apóstolo Paulo fala para nós o seguinte, e ele ressalta aqui, sejam gratos. Não é esperar o grande milagre para que eu seja grato. Não é eu esperar o extraordinário acontecer para eu ser grato. Mas é eu aprender a expressar gratidão diante do Senhor, diante das pequenas coisas, das coisas ordinárias da vida, diante daquilo que muitas vezes nós passamos desapercebidos todos os dias. Todos os dias nós passamos desapercebidos por situações da vida que nós precisávamos ser gratos ao Senhor. Eu falei pela manhã aqui, essa semana a gente fez o nosso jantar da gratidão. Eu nem sei mais o nome que é, porque me corrigiram em casa, já esqueci o que falaram em casa, eu esqueci o que eu falei de manhã, e já perdi minha identidade do jantar, né? Mas todos os anos nós fazemos, sentamos com a família toda ao redor da mesa, meu filho, minha filha, minha nora, o meu genro, o recruta, recruta estreou esse ano, né? Recruta estreou esse ano, e nós nos sentamos ao redor da mesa para falarmos pelo que nós somos gratos. Irmãos, não parece. Parece que o ano passou rápido, não passou? Ou foi só eu que tive essa impressão? Mas parece que aconteceu pouca coisa. Quando nós começamos a conversar e expressar ali o nosso motivo de gratidão, tanta coisa apareceu. E adivinha quem foi que mais falou na mesa? Não. Foi a mãe dela. A mãe dela. Eu falei para ela que ela fez uma homilia na mesa. Mas por quê? Porque ela é muito grata, né, irmãos? Deus me deu para ela é grata ao Senhor por isso. Né, Zenha? Mas, irmãos,
Será que você parou para fazer um balanço pelo que você é grato? Este ano de 2025, nas pequenas, nas grandes coisas, Deus se faz presente em todas elas. E nós precisamos voltar os nossos olhos a isso. Sabe que uma grande diferença de nós, para aquelas pessoas que não conhecem a Cristo, é que nós somos homens e mulheres que são gratos nas pequenas coisas. Porque lá fora, a lei lá fora é, se você tem o melhor carro, se você tem a melhor casa, se no final do ano você faz a melhor viagem, aí sim você é uma pessoa bem-sucedida. E o bem-sucedido sim pode ser grato. Mas para nós não. As pequenas, o sapato que eu estou usando hoje, eu sou grato a Deus. A roupa que eu estou usando hoje, eu sou grato a Deus. Tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida, eu sou grato a Ele. E nós precisamos, a ter esse olhar, praticar gratidão genuína, mesmo em pequenas coisas. Nós precisamos aprender isso, meus irmãos. O salmista, 103, verso 2, ele diz o seguinte: todo o meu ser, meu entendimento, minha alma, são a mesma coisa, meu espírito, meu corpo, meus gestos, as minhas expressões, as minhas palavras, o que eu puder fazer, ele deve louvar ao Senhor. E aí ele fala o seguinte: que eu e que você, jamais, repita comigo, jamais, que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Quem aqui é esquecido? Levanta a mão. Só conferir aqui, só, né? É esquecido, irmão? O que você almoçou hoje? Oi? Já esqueceu do almoço. Esqueceu da pergunta, né? O irmão já esqueceu da pergunta que eu fiz aqui. Nós somos esquecidos, é natural isso. Só que o salmista nos faz um alerta: que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Senhor, eu quero ter os meus olhos nas suas bênçãos na minha vida, sejam pequenas, sejam grandes. Eu quero enxergar a tua presença em tudo que eu fizer. Senhor, eu quero enxergar a tua presença em cada passo, em cada coisa da minha vida. Ah, mas não está legal, mas aqui existe a presença de Deus, e eu sou grato a Deus pelo que eu vivo. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos. Esquecer é natural do homem, mas trazer à memória, lembrar é uma escolha que nós temos que fazer todos os dias. Eu escolho reconhecer e me lembrar dos benefícios do Senhor na minha vida. E essa gratidão, ela não muda somente o meu humor. Não, eu vou ficar bem-humorado porque eu sou grato. Não. A gente tem o estereótipo da imagem da pessoa que é grata, que ela está sempre rindo, né? Não. Ela muda o meu coração. Ela muda a minha visão de como eu enxergo a vida. Ela muda a maneira com que eu me relaciono com as pessoas. Ela muda a maneira, sendo mais resumido aqui, a maneira como eu e você interpretamos a vida. Segundo, redirecione o olhar da situação para Cristo. E aqui o apóstolo Paulo fala algo interessante. Ele fala: sejam gratos em todas, repita comigo mais uma vez, todas as circunstâncias. Quando a vida aperta, quando as pressões aumentam, quando as respostas parecem distantes, irmãos, é natural os nossos olhos se fixarem nos problemas. Mas a gratidão em Cristo Jesus nos convida a nós mudarmos o nosso foco. Ela nos chama a nós tirarmos os olhos do que nos preocupa e colocá-los naquele que nos sustenta todos os dias. Hebreus 12:2, parte A do versículo, é muito claro para nós. Ele nos convida, o escritor aos Hebreus, a mantermos o nosso olhar, mantermos aonde? Eles firme em Jesus.
E aí que ele diz que esse Jesus, ele é o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Mantermos o nosso olhar firme em Jesus. Então eu posso estar enfrentando as dificuldades? Posso. Não vou negar ela. Eu não vou fingir que não dói. Eu não vou fingir que não existe. Mas eu vou lembrar que no meio da tempestade, Jesus Cristo está no barco comigo. Na sua tempestade, Jesus está com você no barco. E nós vamos ter isso muito claro. Irmãos, eu já falei várias vezes essa frase. Eu não entendo o que está acontecendo comigo, mas eu sei que Jesus está comigo. Já passou por isso? Já passou, Rafa? Direto, né? Eu não entendo o que está acontecendo comigo, Edivaldo. Não sei. Mas eu sei que Jesus está comigo. E é isso que me dá segurança. Terceiro ponto que eu quero, dentro de 1 Tessalonicenses 5,18, o apóstolo Paulo fala. Para nós sermos gratos não quando tudo está bem, mas em todas as circunstâncias. E aí ele completa. Pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu sei que você já ouviu a expressão, eu quero saber a vontade. Quer saber a vontade de Deus? A vontade de Deus para a sua vida é que você seja grato a Ele. Em todas as circunstâncias. Que você seja grato a Ele. Sabe que esse final de ano é um momento de nós olharmos para o nosso ano de 2025 de trás para frente. Geralmente, quando vira o ano, nós vamos ter aí 2026, está chegando, já está às portas, já daqui a 15 dias, eu acho, mais ou menos, 15 dias, menos de 15 dias, você está falando feliz ano novo, 2026 vem, você já vai fazer inscrição na academia, você já vai começar a fazer o regime, que eu sei que vai durar 3 dias. A academia, você faz a inscrição, paga 6 meses, depois você fala, vou cancelar, não estou conseguindo, não dá tempo. Mas quando for janeiro de 27, você faz de novo. Vou ler este ano 12 livros, um por mês, mas não leio nem a capa do gibi da Mônica. Nós somos assim. Vamos fazer projetos, vamos fazer planos. Eu acabei esquecendo lá em cima, meu projeto de vida. Você lembra do seu projeto de vida ainda, desse ano? Você lembra dele? Por isso que eu não fiz para o ano que vem. Por isso que eu não fiz. Vou fazer um projeto de vida, porque esse ano nós foi, e vai acontecer, e vai ser uma bênção, você vai ver, esse ano eu vou entrar para o louvor, sabe cantar? Não, mas eu vou entrar para o louvor, porque eu vou fazer aula de canto, e vai ser uma beleza. Só quando chega no final do ano, será que você tem olhos para olhar para trás e ver tudo aquilo que Deus fez na sua vida? Eu parei ali em cima, antes de descer para cá, eu peguei um projeto de vida e olhei ele. E pela graça e misericórdia de Deus, tudo aquilo que eu coloquei ali, ou caminhou, ou está caminhando para acontecer. Olhe para o seu ano de trás para frente. Será que você consegue enxergar a bondade de Deus no seu ano de 2025, irmão? Será que você consegue enxergar a bênção de Deus no seu ano de 2025? Celebre o que Deus já fez e o que ainda Ele está por fazer. E aí Salmo 77, verso 11 e verso 12, diz o seguinte: depois, porém, lembro-me de tudo que fizeste, Senhor. Recordo-me de tuas maravilhas do passado. Verso 12, estão sempre em meus pensamentos. Onde elas estão? Sempre em meus pensamentos. Não deixo de refletir sobre teus poderosos feitos. Nós estamos chamando essa noite de celebração da gratidão. E eu não quis pregar sozinho aqui. De manhã nós tivemos alguns irmãos que nos tocaram com seus testemunhos. Quem estava aqui pela manhã?
Você sabe o que eu estou falando. Testemunho de cura, de transformação, testemunhos poderosos do que Deus fez na vida de algumas pessoas. Nós vamos ter agora aqui também. Mas algo que eu quero deixar ao seu coração. Nós precisamos celebrar o que Deus já fez. E ainda celebrar o que Ele ainda está por fazer. Eu quero completar essa mensagem aqui essa noite. Se puder tirar aqui o púlpito, por favor. Por favor, eu quero iniciar esse tempo aqui com vocês. Eu queria chamar aqui o casal, né? O primeiro casal que vai estar nos abençoando. Qual que pega aqui? Qual que pega aqui? Qualquer um? Boa noite, igreja. Alô? Tá. Tudo bom? Boa noite, igreja, graça e paz. Eu sou o Vitor, essa é a Alessandra. E o nosso testemunho, ele vem de muitas coisas que a gente passou ao longo de 2025. Envolve não só a nossa família, mas como o Leandro mesmo agora trouxe para nós, essa questão de celebrar as pequenas coisas. Né? Então a nossa saúde, o fato de estarmos aqui bem e podendo servir ao Senhor junto com vocês, ter essa família de fé maravilhosa que vocês são também. E um ponto que, assim, foi acho que o principal de gratidão esse ano, foi por conta da expansão da nossa família. Né? Então a nossa primeira filha, ela nasceu em 2020, ela nasceu durante a pandemia, então foi um período onde a gente passou praticamente todo, a Alessandra e eu e Deus. Né? A gente não teve uma rede de apoio muito próxima, porque nem podia, né? E depois da primeira gestação, a gente entrou num consenso de que a gente não queria mais, a fábrica ia encerrar as atividades. Porque ela passou por muitas dores ao longo da gestação, foi um processo que não foi exatamente tranquilo. Não que qualquer gestação seja, mas enfim, né? E em um certo ponto a gente ficava sempre relutando. Não vamos ter outro, e repelia a ideia, né? Chegava até a ser mais incisivo nisso. E chegou um ponto que mudou uma chave na cabeça da Alessandra, Deus tocou o coração dela e depois tocou o meu também, da gente realmente aumentar a nossa família. A gente via criança fofa para tudo quanto era lado, era impressionante, assim, virou uma chave que qualquer lugar, um bebê ali. Então, isso começou a acontecer conosco, porque a Lê, ela tem a irmã dela, né, elas são muito próximas, e eu sou filho único. Então, apesar de ter tido uma criação muito boa, eu nunca tive com quem compartilhar. Minha mãe faleceu quando eu tinha 19 anos. Então, fui eu que corri atrás de tudo, de velório, de enterro, etc. Porque meu pai, ele não tem estudo nem nada, então ele não tinha dimensão de como fazer as coisas acontecerem. E aí, vendo esse exemplo da lei e pedindo sabedoria a Deus, ele nos trouxe essa possibilidade, né? Ele tocou o nosso coração para a gente aumentar a nossa família. Eu vou ler, senão vou me perder aqui. Então, a gente começou as tentativas. E foram meses de frustração, porque quem é mulher e está tentando engravidar, sabe como é triste fazer vários testes de gravidez e eles todos dando negativo. Mas aí em abril, eu já estava com uma semana de atraso, eu até relutei para fazer o teste, justamente por ter visto tantos negativos. Foi quase um ano, né, tentando. E aí em abril, depois de uma semana de atraso, a gente resolveu fazer o teste e estava lá, os nossos positivos, 2 risquinhos. E nós compartilhamos com os pastores essa notícia, muito felizes, claro. Mas, infelizmente, umas 3 semanas depois, eu tive um sangramento e fiz um novo teste de sangue, né, que eu tinha feito com positivo lá. E nesse novo teste, já não aparecia mais o beta, né, que é o hormônio da gestação. E a gente descobriu que a gestação tinha parado de evoluir. E, olha, eu acho que eu nunca perdi ninguém próximo da minha família, mas eu acho que esse foi um dos piores momentos que eu passei. Porque
independente do pouco tempo de gestação, a gente já amava aquele bebê, antes mesmo dele começar a se desenvolver, né? E eu pensei em desistir, porque eu não ia conseguir passar por isso de novo. Mas Deus renova as nossas esperanças. E em julho, 2 meses depois, Deus mandou rapidinho de volta, graças a Deus. Já veio outro positivo e está aqui. E um ponto para complementar, né, que nós ouvimos muito ao longo do ano sobre os desertos, que Jesus sempre está conosco nos nossos desertos. Então, esse foi um período muito difícil para nós, e a primeira coisa que a gente fez quando chegou em casa, ao descobrir que a gestação não tinha evoluído, foi orar a Deus, agradecendo a Ele pela oportunidade e principalmente pedindo que Ele nos desse força e direcionamento. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, agora nós estamos com o Luigi aqui já há 6 meses, provavelmente na Páscoa do ano que vem ele está por aí, mais uma criança aí para a honra e glória do Senhor Jesus. E a gente quer agradecer muito a todos vocês, a gente foi muito acolhido agora nessa gestação. É uma experiência nova para nós, porque a gente passou por uma gestação na pandemia. E agora todo mundo super acolheu, a gente já ganhou várias coisas, então nós somos muito gratos, não só pela nossa família, mas principalmente, nossa família de sangue, mas principalmente pela nossa família de fé também, que são vocês. Glória a Deus. Graça e paz a todos, boa noite. Me chamo Edna, sou uma filha amada de Deus, tentando cada dia ser um pouco melhor, né? O meu testemunho, ele começou em 2022. Não riem, eu tive a minha carta cassada, né? Por 2 anos. Foi um castigo, porque meu filho tem a guarda compartilhada com a minha neta, e como com carro em casa sem poder dirigir, né? Só que ela gostava, a gente pegava trem, metrô e ônibus até o Arthur Alvim, ela gostava. No dia de chuva era Uber, com o carro em casa. Mas aquele negócio, a gente tem que pagar o castigo. E eu não dirigia porque eu tinha medo de acontecer algum acidente, porque eu estava irregular. Tudo bem, cumpri o castigo de 2 anos, né? E o ano passado, esse ano de fevereiro, eu fiz a minha carta e tirei sem quebra. Sem quebra. Sem quebra. Então, essa foi uma das minhas alegrias no começo do ano, né? E eu estava sem trabalhar desde novembro de 23. Alguns aqui já me conhecem, que eu estava no projeto também, né, como associação, que é uma ONG que estava, na época, né, em 21, que estavam pegando pessoas acima de 60 que tinham faculdade e para trabalhar com direitos humanos, que é uma associação. Só que terminou o contrato em novembro de 23. De lá para cá eu estava compartilhando a minha neta com meu filho, né, porque ele trabalha, mas enfim. Aí quando foi agora em julho, no dia 1º de julho, eu recebi um telefonema da mesma associação que eu trabalhei. E ela me convidando para trabalhar como coordenadora de um projeto com crianças. Eu falei, Senhor, eu nunca trabalhei com criança. Eu sou administradora, eu tenho RH, era subgerente de banco. Nunca trabalhei com crianças, né? A Rose está ali, de 4 a 6 anos são crianças assim que você tem que ter um olhar profundo. E isso foi à noite, no dia 1/7, né? Desse ano. Ela falou, Edna, você não conhece sobre crianças, mas eu te conheço. Eu fiquei feliz, porque ela me colocou um crédito, porque eu já tinha trabalhado na outra associação com ela, né? Aí eu comecei no dia 2, só que tinha poucas crianças, né? Poucas crianças mesmo. E é um lugar, pessoal, se vocês forem, vocês não voltam. É dentro de uma comunidade mesmo. Vocês veem os caras traficando, vocês veem os caras nas esquinas. No começo eu ia a pé, passava entre eles, bom dia, tal, né? Porque é Deus que nos guarda, certo? Aí, isso foi no dia 2. No dia 5, a minha amiga estava vendendo um carro. Aí eu falei pro meu filho, né? Porque o meu carro eu passei para ele, porque eu não dirigi mesmo durante esses 2 anos. Aí ele pegou e falou, mãe, escolhe o carro que eu tenho que te devolver o carro, né? Eu falei, então tá. Eu falei, olha, apareceu um carro, mas até aí eu não negociei com ele. Aí quando foi Não, voltando um pouquinho. Quando eu arrumei o trabalho, eu falei, poxa, eu vou parar de ajudá-lo, né? Porque eu estou trabalhando. Aí eu falei, Vitor, eu tenho três notícias. Uma boa, uma ótima e uma ótima. Ele falou, mãe, me fala a primeira e a última. Eu falei, não, vamos começar pela ordem. A primeira, a mãe arrumou um trabalho. Ele tem esse cara de triste. Quem é que vai ajudá-lo, né? Com a minha neta. Eu falei, a segunda, eu comprei um carro.
Aí estava lá fora, né? Na rua, onde ele mora. Aí ele pegou e falou assim, e a terceira? Eu falei, a Clara pode ir comigo, né? Porque ela tem 5 anos, então a semana que ela está com a gente, comigo, ela vai pro projeto, né? Eu estou olhando o tempo. Aí, em resumo, eu vou acabar rápido tem outras pessoas também para falar, né? Mas a minha gratidão hoje é o seguinte, Deus, esquece a minha carta, esquece o meu carro. Eu tenho certeza que Deus me colocou naquele lugar para cuidar daquelas crianças. Há uma carência, pessoal. A gente faz o café da manhã para eles com bolo gelado, com frios, com tudo. Sabe que eles querem? Mortadela. É uma pessoa assim que você abraça, ele sente. Lá tem crianças que têm autismo, eu não gosto de falar essa palavra, tem o TA leve, tem aqueles mais fortes. Tem crianças ali que foi fruto de estupro, de mães que usam drogas. Então eu louvo a Deus por isso, Leandro. Eu vou fazer 70 anos, eu falo isso com amor. Eu estou trabalhando num projeto que eu nunca pensei. Mas eu tenho certeza, em nome de Deus, de Jesus, que eu estou ali para dar alegria para aquelas crianças. Eles não me chamam de tia, eles chamam de vovó. Certo? Então eu falo, a minha gratidão é essa. Não é nem pela carta, nem pelo carro, né? Porque eu penso assim, coisas materiais ficam, mas o amor, o carinho que eu tenho com eles têm comigo. E outra, quando está chovendo, eu vou buscá-los em casa, com o carro, por quê? É uma distancinha assim que a gente sente o conforto, né? De vir de carro. E o que me tocou de manhã, até falei com o Leandro se eu poderia dar esse testemunho. Hoje eu convidei 2 amigas para vir para a igreja comigo. O pneu do carro estava furado. E eu falei, então, a gente não pode ficar desapercebido em nada. Pequenas coisas, grandes coisas. Então eu senti de manhã que Deus me cobrou estar falando isso com vocês. Não é nem pela minha carta, nem pelo meu carro. É porque foi uma sequência assim, de obras que Deus fez na minha vida. Eu tinha que declarar isso, porque o amor que eu tenho por pessoas, o amor que eu tenho somente por essas crianças. Porque a Rose sabe, a coordenadora, ela não fica com as crianças. A coordenadora, ela fica mais observando as professoras e tudo. Porém, lá também tem uma criança que tem epilepsia. Meu olhar com ela é 100%. E ele já tentou ter 2 vezes. E eu percebi isso. Na hora eu abracei ele, peguei ele. Como eu já sei o direito de todos eles, eu levei até em casa. Então, eu acredito que quando eu recebi aquele telefonema no dia 1º de julho, quando a pessoa me falou assim, eu te conheço, ela me conhecia, porque o amor que eu tenho com aquelas crianças, gente, é uma coisa assim de Deus. Eu pego no colo, eu abraço, eu agradeço a Deus por todos os dias, por quê? E vou repetir, minha neta não gosta que eu me chame de velha. Fala, vovó, você não é velha, você é idosa. Eu penso assim, com 70 anos, trabalhando com uma coisa que para mim é novidade, é coisa de Deus. E eu peço para vocês encarecidamente, orem, porque esse projeto é coisa de Deus ali, sabe? São crianças de 4 a 7 anos que a gente tem amor. Tem crianças que às vezes a gente vai levar em casa, a mãe não está se drogando, está perdida. Então tem crianças que a gente dá até banho, fica lá o dia inteiro. Então eu peço orações para vocês, não só pelas crianças, pela família e pela minha vida. E obrigada. Glória a Deus. Obrigado. Falei que o JC está no dia de brilho dele hoje, né? Tá brilhando o JC hoje. Boa noite, graça e paz, igreja. Para quem não me conhece, eu sou Didi, esse é meu marido JC. Nós estamos aqui na CG Itaquera há 1 ano e 3 meses. Entrei por aquela porta e hoje eu sou grata por estar aqui junto com vocês. E a minha gratidão já começa de agora. E eu estou aqui para dar um testemunho sobre uma cunhada minha, a Neuza. Ela passou por um problema de saúde muito sério e ela começou com uma dor na perna, que passou para a virilha, ela foi ao hospital e o médico fez os exames e ela foi diagnosticada com câncer. E naquele mesmo instante o médico falou, você vai ficar internada. Ela ficou internada. Não só um dia, 15 dias, uma semana, ela ficou 2 meses e poucos. Ela foi uma lutadora, uma guerreira. Eu admiro ela por tudo. Ela enfrentou 4 procedimentos. Ela enfrentou intubação, não só uma. Ela fez hemodiálise. Quando o médico chamou a sua família, falou assim, para eles virem despedir dela. E meu sobrinho colocou no grupo de oração, porque a gente tinha um grupo de oração da família, assim como os grupos dos meus irmãos de célula, que
me acolheram, me apoiaram, a mim e ao JC. Foi tudo muito gratificante. E aos pastores, eu estava no grupo de teatro, fazendo o ensaio do Teatro de Páscoa. Eu chegava triste e a pastora olhava para mim e falava assim: Didi, você está tristinha? Eu falava: minha cunhada não está legal, hoje recebi uma notícia não muito boa. Aí ela juntava com os meus irmãos e orava. Como diz o pastor, uma igreja sozinha não faz as coisas, todos nós juntos fazemos tudo, e Deus está ali conosco num corpo só. É tudo muito maravilhoso. Eu fiquei feliz quando, outro dia, nós fizemos umas orações e meu sobrinho deu a notícia que a minha cunhada já estava tendo uma pequena melhora. E nós falamos, ela vai melhorar cada vez mais. Todos orando, a minha célula, nossos pastores, vocês, igreja, me apoiando, as minhas meninas do artesanato, que a gente estava tudo junto, quando eu chegava tristinha, elas me abraçavam, elas me apoiavam e oravam por mim. E a minha cunhada é um exemplo de vida, ela foi uma guerreira. Ela está aqui hoje, porque eu quero que vocês conheçam a Neuza, e o meu cunhado Nelson também está numa batalha contra um câncer também, mas Deus também está com você, e Amém. você também vai conseguir, assim como a Neuza conseguiu. E tem mais, eu tive 2 milagres esse ano, não foi só a Neuza, temos uma sobrinha, Gisele, nossa sobrinha, câncer de mama, fez retirada de mama, colocou uma prótese, deu problema na prótese porque ela pegou uma infecção hospitalar, teve que fazer a retirada dessa prótese. Agora, dia 28, ela fez uma nova cirurgia, para a honra e glória do Senhor, ela está sarada, curada, já está trabalhando, já está tudo muito lindo e maravilhoso, e eu sou grata a Deus por tudo. E eu vi um versículo que dizia assim: assim diz o Senhor, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. 2 Reis 25. Eu chorei muito com esse versículo, porque eu lembrei de você, Neuza. E eu orei muito por você. Te amo, cunhada. Só um detalhezinho. Eu me recordo, só quero completar aqui. Eu tive o G100 deles, multiplicou na semana da célula do amigo, né? E aí foi a primeira célula do Guinho da Paula, eu fui lá estar junto com eles no G100 e tinha que ter um testemunho no G100, né? Porque fazia parte do contexto ali. Nada mais, nada menos, a Neuza testemunhou aquele dia e eu fiquei, é ela, porque o Senhor trouxe ela da morte para a vida. Então, se vocês depois quiserem conhecer um milagre pessoalmente, abraça a Neuza, abraça chama de JC, JN, abraça aquele casal. Ele pediu falar que é mais velho. Oi? Eu vi. Nós vamos mandar depois no grupo das células, para todo mundo ver ela no hospital. E ela aqui hoje, louvando a Deus com a gente. Glória a Deus. Gente, esse é o Fabiano e essa é a Daiane. E eles falam assim, boa noite. Eu vou ser a voz deles, tá? Dessa vez, eles estão um pouquinho encabulados ainda, mas daqui a pouco eles vão se soltar. Diz assim, venho testemunhar as mudanças que Deus vem fazendo na minha vida neste ano de 2025. Fui nascido e criado na igreja, me afastei durante a adolescência, acabei desviando minha namorada, hoje minha esposa. Ainda muito jovens nos casamos, tivemos nossas filhas, Maria Eduarda e Emanuele. Vivemos por muitos anos longe da presença de Deus. Nossos finais de semana sempre foram de festas, baladinhas e bebidas. Por diversas vezes vi o fim do meu casamento e da minha família. Não éramos bons exemplos como pais e vi a educação das minhas filhas em xeque por essas atitudes nossas. Orava pedindo a Deus que mudasse meus hábitos e curasse meus vícios. No fundo, não queria perder minha família para o inimigo e estava disposta a fazer tudo diferente. Conheci a CG Itaquera através do nosso compadre, Paulinho e a Carol,
que por várias vezes nos chamava para visitar a igreja. Ele sempre foi muito preocupado com a afilhada dele, Maria Eduarda, e sempre que possível ele levava ela para as programações dos adolescentes da igreja. E com a permissão de Deus, o Paulinho e a Carol tiveram que se mudar de Itaquera e foram morar no mesmo bairro que eu. E foi quando eu disse para ele que essa mudança iria me ajudar muito, porque através da vida dele eu ia conseguir mudar a história da minha família, e assim foi. Em janeiro, fomos convidados pelo Paulinho a estar indo na igreja no culto de domingo de manhã. Já tínhamos visitado a igreja em outras ocasiões, então decidimos ir no dia 12 de janeiro, onde a igreja recebeu a visita do pastor Josimar, e a palavra foi sobre caminho certo. Nesse começo do ano, fiz vários planos, projetos para o decorrer do ano, porém no dia seguinte do culto, na segunda-feira, dia 13 de janeiro, fui desligado da empresa em que trabalhei por quase 10 anos. Naquele momento, o ano mal tinha começado. Vi meus planos indo por água abaixo. A Daiane, um pouco abalada após a notícia do meu desligamento da empresa, estava no serviço dela escutando louvor, e foi quando começou a tocar o hino do Leandro Borges, Deus Sabe o que Faz. Uma parte mexeu muito com ela, onde dizia: você não está entendendo, mas Deus sabe o que está fazendo. Ele já viu o que você não está vendo. Ei, Deus sabe de tudo. Ele ouviu conversas que você não imagina, e o que fizeram às escondidas. Tudo que armaram para te derrubar no chão, foi aí que Ele colocou a mão. Ela soube naquela hora que aquele louvor era uma resposta de Deus em meio à situação em que estávamos passando. Que além de ter sido desligado da empresa, também estava passando por problemas em casa, onde mais uma vez foi cogitada a separação, pois não estávamos mais conseguindo lidar com a situação. E como sempre, o Paulinho e a Carol estavam ali no nosso lado, com muita oração, conversas e conselhos. Aos poucos fomos nos firmando na igreja. Dia após dia, Deus vem transformando minha vida, devolveu minha família, meu casamento. Hoje somos servos de Deus, nos batizamos, minhas filhas gostam de ir à igreja. Hoje minha caçula até vai se apresentar. Isso tem sido algo de muita emoção para mim, pois vejo que Deus vem trabalhando na minha vida e da minha família. Meus finais de semana, que era de farra, deu espaço à presença de Deus. Minhas filhas são bênção do Senhor. Venho aprendendo a cada dia a ser uma pessoa melhor, e agradeço a Deus todos os dias pelas simples coisas que Ele tem feito, pelas mudanças tremendas que Ele fez, e eu sei que muito Ele ainda fará, pois servimos um Deus de obras completas. Agradeço à igreja por ter nos recebido tão bem, pelo carinho dos nossos pastores, que já havíamos conhecido antes. Porém, depois criamos uma amizade surreal. Amamos sua família e agradecemos a Deus pela vida deles e da CG Itaquera. Glória a Deus. Glória a Deus. Conheci esse casal num lugar tão inusitado que vocês não imaginam. Glória a Deus. Boa noite, seja Itaquera, graça e paz. O meu nome é Andréia. Meu nome é Rogério. Nós somos... O pessoal me chama de Roger. Ele é mais conhecido aqui como Roger, né? Bom, irmãos, nós somos casados, vai fazer 30 anos o ano que vem. E vamos dizer que 30 anos quase no caminho, nessa presença maravilhosa de Jesus. E nessa caminhada, o Senhor nos presenteou com 2 filhos, Kaique e Caio. Na presença do Senhor, nós ensinamos a eles a palavras, como viver na presença do Senhor. Isso desde crianças. E é uma honra, né, para um pai e para uma mãe criar os filhos no caminho do Senhor. E nós ficamos no ministério por
18 anos. Até que esse ministério, infelizmente, eu posso dizer, né, naquele momento, se fechou. E o Kaique e o Caio já é rapazes, né? Bom, foi algo que abalou a nossa família. E eu posso dizer a mim, ao Ró, que somos aí adultos, né? Homem e mulher. E para um jovem que já tem uma outra visão das coisas, eu acho que foi um pouco complicado. Um pouco não, foi muito complicado. E ali nós vimos, nesse momento, os nossos filhos se afastando. E ali eu falei, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, eu vou continuar orando pelos meus filhos, eu sei o que o Senhor vai fazer. E Ele faz. E aí, nesse meio tempo, nós começamos a ir num ministério. Nós congregávamos lá na Zona Norte. Então, nós decidimos procurar algo aqui na região de Itaquera. E encontramos um ministério. E conhecemos esse casal que estava aqui agora falando da Carol e do Paulinho. Irmãos, Deus nos apresenta pessoas. E aí nós conhecemos um grande amigo. Ele é jovem, é um jovem. E esse jovem, ele foi apresentado aos meus filhos. E eu tenho certeza que ele foi sim um canal de bênção. Quando nós nos permitimos a ser usados por Deus, não importa a idade. Pode ser uma criança, pode ser um adolescente, pode ser um jovem, pode ser um ancião. E Deus nos apresentou essa pessoa, que é o Guilherme. E essa pessoa, através da bondade do Senhor, dos propósitos do Senhor, se aproximou dos meus filhos, se aproximou de mim, do Ró, e hoje nós o chamamos de filho do meio. E é isso, irmãos. Eu já estou até passado do prazo. Mas assim, irmãos, nós fomos apresentados ao Guilherme, o Senhor nos apresentou. Infelizmente, ou felizmente, esse ministério não deu certo. E o Guilherme chamou o Kaique, e ele foi na CG, na Bauman. E o Kaique chegou em casa, mãe, a senhora vai gostar desse ministério, vai lá visitar, porque nós estávamos procurando o ministério. E assim, irmãos, no segundo culto eu já estava decidida. É aqui que eu vou ficar. Me senti amada naquele ministério, em apenas 2 cultos. Naquele não, nesse ministério. Então é isso, irmãos. Com isso Deus foi trabalhando. Conhecemos os nossos pastores, que hoje são os nossos compadres. E falamos da nossa vida, e falamos, eu como mãe, eu falei dos meus filhos. Porque eu criei eles para o Senhor. Eu criei os meus filhos, meu esposo criou os nossos filhos para o Senhor. E aí, começamos a participar de um GCM do Amorim e da Rosa. Compartilhamos também. Oramos muitas vezes. A célula multiplicou. Estamos no GCM da Cris, do Oxley. E continuamos em oração. O Caio começou a frequentar a célula do Oxley e da Cris, juntamente comigo e com o Ró. E Deus foi trabalhando poderosamente. O
Kaique começou a vir com o Gui, aos pouquinhos ele foi. E eu falava, Jesus, o Kaique está indo. E o Caio. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, hoje eu posso dizer que eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. Irmãos, o Roger quer falar, eu sou mulher, eu falo, né? Bom, eu quero falar algo aqui para vocês, pais, mãe, pai, ou avó, aquele que cria, que de repente está passando por algo assim, de repente está achando que não tem mais jeito. Ou uma esposa que está clamando pelo seu esposo, ou um esposo que está clamando pela sua esposa. Que vocês não deixem de caminhar, de orar, de clamar. E o seu testemunho dentro da sua casa vale mais do que palavras. E muitas das vezes, conversei, orientei, chorei, mas o meu testemunho, a nossa vida dentro da nossa casa, eu tenho certeza que com a ajuda do Senhor, fez com que hoje eu pudesse contemplar os meus filhos aqui, servindo ao Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, o Deus que é fiel, que Ele cuida da gente. Vou passar para o Ró, tá, irmãs? Só não entendi se é Rogério ou Ró. Eu estou para definir. É os três. É o meu Ró. Chega, ó. Então, irmão, só para complementar o que ela falou, né? Uma coisa que é interessante. Quando você se determina na presença de Deus e busca, não se preocupe, deixe Deus trabalhar. Porque quando a gente se preocupa, a gente acaba impedindo a bênção, aquilo que Ele tem para fazer e realizar nas nossas vidas, né? Isso é normal, a gente se preocupar, a gente ficar agitado e a gente acaba atrasando a bênção. O engraçado é que os artistas estavam ali afastados e a gente orando. Aí chegaram na gente e falou assim, é rápido. Achei uma igreja top que vocês vão gostar ali na Carlos Bauma, que era a Comunidade da Graça. Levou a gente, chegou lá, a gente gostou. Depois do segundo culto, ficamos na igreja. O que os artistas fizeram? Vazaram. Aí ficou os pais lá. Mas graças a Deus a gente orando, Deus já tinha um propósito. Deus é aquele que tudo sabe, Ele já tinha um propósito na nossa vida, no nosso lar. Conhecemos ali mais um filho que a gente adotou também, está ali, né? E foi bênção. E quando a gente tem algo, que Deus Ele tem algo nas nossas vidas, abra o coração, deixa Deus trabalhar, por quê? Porque Ele vai fazer grande todas as coisas. Ele vai fazer grande todas as coisas, Ele vai trazer pessoas. Muitas vezes a gente está na beira do abismo, aí você vai cair, Deus Ele vem aqui, te segura, Ele fala, não, ainda dá tempo. E a gente pensa que tudo acabou, né? Então esse é o nosso motivo de gratidão a Deus. Tem mais e mais motivos, mas agradecemos a Deus por este ano, que nós possamos dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Bom dia, Ana, graças a Deus. E o meu motivo de gratidão, pelo meu sobrinho. A gente já fez aquele testemunho, né, uma vez, mas eu vim, né, para reforçar novamente, né, porque no ano passado ele nasceu em 1º de novembro e devido a complicações no parto, né, foi uma gestação tranquila, bem assistida, e no momento do parto houveram complicações. Aí ele teve uma parada respiratória, ficou 14 dias internado, desses 14, mais de 7 foram de UTI, e nesse momento os médicos falaram, né, que haveria risco de vida, e mesmo assim ele também poderia ter sequelas bem graves, né, e foi assim pra gente um momento de muita aflição, e junto com a célula, minha supervisão, né, de oração, nós oramos, e no dia 15 de novembro ele teve alta,
E hoje em dia, irmãos, ele é um bebê, sabe aquele bebê que a gente olha e fala saudável, que não para um minuto, para a glória de Deus? Ele é esse bebê. É o Benício, ele está até aqui hoje. Cadê ele? Está ali no fundo. Traz o Benício aqui, Ju. Tá aqui. Ele não para, graças a Deus é assim, ele não teve uma sequela, nada. Ele gosta do microfone, que eu já conheço ele. Esse é o Benício. Quer falar? Fala oi. Fala, vai Corinthians, fala. E esse é o nosso motivo de gratidão, o maior motivo de gratidão, né, da nossa família é ter ele aqui, saudável, bem, não tem o que falar, é só agradecer mesmo, porque isso aqui é a expressão da boa mão perfeita e agradável do Senhor sobre a nossa casa, a nossa família. E é isso, eu agradeço. Sem contar que a célula, a igreja se mobilizaram em oração. A célula, a igreja, o tempo todo, todo mundo perguntando como ele está, todos os dias, diariamente, porque ao final do dia a gente sempre tinha notícias, todo mundo perguntando, e quando ele teve alta, foi a comemoração de todos, da família de fé e da família de sangue. Glória a Deus por isso. Ele quer ficar aqui. Bom dia. Me chamo Thomas William. Eu anotei aqui meu testemunho. Meu motivo de gratidão hoje é por ter abandonado o consumo de bebida alcoólica. Já se passaram 1 ano e 3 meses desde que tomei a decisão de parar de beber. Foi uma luta muito grande contra a carne, cheia de desafios, quedas internas e aprendizados. Durante muito tempo, acreditei que beber cerveja socialmente era algo normal. Porém, com o tempo, entendi que esse pensamento era um engano, plantado para me afastar do propósito de Deus. Esse hábito prejudicava profundamente meu crescimento espiritual e a minha intimidade com o Senhor. Mas graças a Deus e também ao meu posicionamento firme, passei a buscar entendimento na palavra do Senhor. E foi através dela que recebi força, discernimento e direção para vencer esse vício. Reconheço que não foi pela minha força, mas pela graça e misericórdia do Senhor. Que toda a honra, toda a glória e todo louvor sejam dados a Ele. Glória a Deus. É, meu amigo. Nova criatura. Quem é o próximo? Você trouxe o ajudante? Você trouxe o secretário? Vai lá, secretário. Graça e paz, igreja. Até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso nós estamos alegres, né? E hoje o meu motivo de gratidão eu trouxe ele para me ajudar. Eu nasci de novo, dia 20 de janeiro. Eu estava em viagem na casa da minha tia e começou a chover. Ela falou, a roupa está no varal, deixa eu pegar. E ela tem 85 anos. Eu, não, tia, deixa, eu vou pegar. Só que eu não me lembrei que eu estava descalço e estava chovendo. Aí eu saí rápido e no que eu saí, o chão era muito, muito liso e eu pranchei assim. Caí de cabeça, bati. Graças a Deus não tinha vaso, não tinha degrau, não tinha nada. Mas foi um impacto enorme, que minha cabeça ficou com um galo, que minha mão era insuficiente para preencher. Eu voltei gatinhando, sentei, ela veio com gelo, colocou. Minha prima, por providência, chegou na hora, me levou para o hospital. Um atendimento assim de primeira, fizeram tomografia rapidamente. Voltei para casa, não tinha dado nada mais grave, porém eu não falava nada
coisa com coisa. Minha cabeça não estava ali. E eu me perdia no que eu falava, não reconhecia. Estava assim totalmente desmemoriada. E eles se preocuparam muito com isso. Demorou umas 4 horas, a médica falou que eu não podia dormir, que eles tinham que ficar conversando o tempo todo comigo por umas 12 horas. E a tentativa foi boa, porque realmente eu não dormi, porém eu tive que ir para o hospital de novo e lá fiz outra tomografia. Fiquei a noite toda em repouso, fui levado, né, para averiguar tudo, mas graças a Deus não constatou nenhuma lesão. Voltando para casa, meu outro filho foi me buscar, né, chegou lá de manhã e a gente passou ainda no neuro, fez uma tomografia craniana que também havia sim um machucado, porém não havia lesão. E esse foi o motivo de muita, muita gratidão, porque eu poderia ter morrido naquele acidente. E eu louvo a Deus porque eu tive outra oportunidade de viver com meus filhos, né? De poder estar aqui com vocês. Foi um ano muito abençoado, eu não tenho nada a dizer, só a gratidão a Deus por tudo que Ele fez na minha vida e na vida da minha família. Amém. Glória a Deus. Bom dia, irmãs, irmãos, graça e paz. Meu nome é Júlia, meu motivo de gratidão é pela minha saúde. Eu sou portadora de lúpus e esse ano, por 3 meses, eu fiquei com as minhas mãos impossibilitadas, porque atingiram as minhas mãos e eu estava sem medicamento, sem médico, sem acompanhamento também, mas graças a Deus, em pedido dos irmãos, eu pedi socorro, né? Porque a gente, quando está sozinha, a gente não consegue nada. Mas eu pedi socorro aos irmãos em oração e todos se mobilizaram por mim. E graças a Deus, hoje eu estou aqui com minhas mãos curadas, porque eu não conseguia nem movimentar as mãos. E assim, as dores do lúpus no corpo é terrível, mas eu consegui médico, consegui acompanhamento. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu estou com as minhas mãos bem, estou podendo fazer o que eu gosto de fazer, trabalhar, né? Um trabalho esporádico, mas eu gosto de estar servindo, não só aos meus irmãos na igreja, mas assim, de ter o que fazer para poder me sustentar. E eu agradeço a Deus por eu ter conseguido pedir socorro aos meus irmãos de fé e oração, porque quando eu peço oração aos meus irmãos de fé e oração, e eles prontificaram. Cheguei na igreja, eles se mobilizaram, fizeram oração com as minhas mãos, ungiram as minhas mãos, e graças a Deus hoje eu estou medicada e as minhas mãos estão boas e curadas. A minha gratidão é essa, pelos irmãos de fé, de oração, pela fé que eu tenho e pela gratidão de estar viva e poder servir ao Senhor. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos, tudo bem? Visão linda daqui de cima, hein? Tenham mais essa oportunidade. E eu já até falei com o Leandro que eu vou aproveitar os minutos que sobraram dos outros e eu vou abusar aqui um pouquinho. Mas não é eu, eles apertam o botãozinho ali. Não, eu falo alto. Bom, eu sou grata a Deus pela minha vida, sou grata por Cristo existir na vida de cada um aqui. Mas, a princípio, também eu quero agradecer a Deus pela promessa. E eu queria perguntar para vocês, quem aqui tem promessa? Amém. Então, creiam na promessa de vocês. A princípio, eu queria agradecer pela promessa, mas também queria agradecer pela minha célula,
que para mim é uma segunda família, é extensão da minha casa, é extensão de todos ali que eu tenho um amor muito grande, tanto agora que a gente multiplicou, mas aos meus líderes ali, a Paula, ao Guino, e hoje a Adri e o Fê, o Soneca. Mas assim, eu queria ler um versículo para vocês para introduzir o meu testemunho. A palavra de Deus em Mateus 6, 26 diz assim: vejam os passarinhos que voam pelo céu, eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósito. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que apenas passarinhos? Então, assim, meu testemunho tem um pouco a ver, porque em 2000... Eu vou fazer um compilado aqui de anos, né? 2023, descobri que minha mãe estava com câncer. Hoje ela já está em processo de remissão. Glória a Deus por isso. Em 2024, comecinho do ano, passei por um processo de divórcio. E lutei bastante, orei ao Senhor em relação a isso, mas, ao mesmo tempo, o Senhor sempre colocou no meu coração o propósito de respeitar o livre-arbítrio da outra pessoa. Eu sou grato pela vida dele, aprendi muito, sou o que sou hoje também, porque a gente caminhou muito, mas eu sou mais grata ainda porque, através disso, é que eu pude me aproximar mais ainda do Senhor. E com isso eu colhi muitas bênçãos, porque assim, eu me reencontrei de novo no Senhor de uma maneira tão grandiosa, tão maravilhosa, que Ele tem sido presente na minha vida até nos momentos ruins. E no ano de 2025, primeiro dia de 2025, a gente lá comemorando, caí em cima da churrasqueira, era para o pé da churrasqueira ter perfurado as minhas costas e tudo mais, mas só tive queimaduras aqui de 2º grau, fiquei ali imobilizada por 2 semanas, mas em todo tempo a gente tem que agradecer, né? Amém. Passei por isso. E eu estava passando por questões financeiras, assim, um tanto apertadas, e não estou aqui para poder falar de prosperidade, de que Deus só age na prosperidade. Não, Ele cuida da gente em todos os momentos. E o maior momento de prova foi que, assim, eu tenho um apartamento que estava dividido com o meu ex-marido, e nós estávamos no processo de venda, e essa venda não saía, a venda não saía, e o meu salário não dava para poder dividir as despesas do apartamento, me manter e ainda manter a casa ali que eu tinha que alugar, porque eu tive que sair do apartamento. E foi tão tremendo que, em todos os momentos, desde quando eu saí da casa, o Espírito Santo não deixou me faltar nada. Desde a roupa que eu visto, a comida que eu como, a ajuda aos meus filhos, que eu tenho 3 filhos já adultos e, assim, tenho netos, então, assim, neto quer sempre alguma coisa. Então, assim, eles ficavam sempre assim, vó, compra isso, vó, compra aquilo. E eu ficava, não, no momento certo a vovó vai dar. E, assim, Deus foi tão tremendo que, para a honra e glória do Senhor, a venda do apartamento saiu. Estamos já num processo de assinatura. E, assim, o meu motivo de agradecimento, de gratidão, é que eu passei 2025, o ano inteirinho, esperando essa venda. E ali, mesmo com tudo que eu passei, eu ainda fui grata ao Senhor, mesmo ali tendo só arroz, feijão e ovo, mesmo tendo só arroz, feijão e alface, muitas das vezes não podendo me divertir, fazer o que eu queria, mas, assim, a minha maior diversão tem sido estar aqui com os irmãos, estar na minha célula, que, nossa, para mim é tudo, e o meu trabalho. Então, assim, sejam gratos nos detalhes. E, ó, faltou 7 segundos aí. Foi muito bem, ó. Que bom. Eu louvo ao Senhor pela vida de vocês também. Vai mais no meio ali, Brenda, ó. Isso, ali, aquela fita amarela, bem no meio ali, isso. Você fica bem na filmagem. Gente, tô com muita vergonha. Tá dando pra me ouvir? Tô me tremendo todinha. Bom dia, primeiramente, né? Ô, pastor Leandro, eu te admiro, viu? Porque não sei como você consegue fazer isso aqui todo dia. Ou todo domingo, eu não sei. Eu não conseguiria, não.
Nossa, que igreja linda, né? Minha família, amo. Gente, sabe a ovelhinha perdida? É a minha história e eu vou falar um pouquinho para vocês, resumidamente, senão eu vou falar muito. E eu anotei porque eu pensava que o Leandro que ia falar, mas não é. Eu comecei assim. Olá, família CG Itaquera. Grandes coisas o Senhor tem feito por mim. Para iniciarmos, um breve resumo da minha história. Eu fui criada dentro da igreja, cresci ouvindo sobre Jesus, mas não sabia de fato quem ele era, mas ouvia falar. Dos 15 anos aos 25 de idade, fiquei afastada, não só da igreja, mas também de Jesus. Tive experiências horríveis longe dele. E se não fosse pela minha mãe crente Pro Max, que ela tá bem ali, levanta a mãozinha aí, mãe. E se não fosse as orações dela, hoje eu não estaria aqui contando meu testemunho para vocês. Eu vivi e vi coisas ruins. E estive no fundo do poço. Sabe essa Mara? Do fundo do poço, estava no subterrâneo dela. Pois bem. Onde eu parei, meu Deus? Vivi coisas ruins e estive no fundo do poço. Tomava antidepressivos e ansiolíticos fortes. Não andei no caminho certo e mesmo assim Jesus me olhava. Um certo dia, minha mãe me convidou a conhecer Jesus novamente. E eu fiz igual a Pedro, neguei Jesus. Inclusive, minha personalidade é igual a dele, igualzinha. Em setembro de 2024, teve uma campanha do Setembro Amarelo aqui na CG e minha mãe me convidou para participar. E eu vim sem intenções de ficar. E hoje eu não consigo sair, não consigo ir embora daqui. Por mim, colocava minha caminha ali e ficava sozinha. Teve um versículo que me marcou muito, que foi Mateus 11, 28. Não sei se alguém conhece, que diz: vinde a mim todos que estão cansados. E eu não somente estava cansada, eu estava acabada, xoxcapenga. Gente, juro, eu estava muito mais cansada. E para honra e glória de Deus, eu aceitei Jesus novamente. Tive experiências incríveis ao lado do meu paizinho. Hoje eu não só o conheço de ouvir falar, mas por caminhar, sentir, ter experiências, e tem sido incrível viver e ver o amor dele sobre a minha vida. Desde então, eu sinto uma sede surreal pela presença do Espírito Santo. Tenho vontade de saber todas as histórias da Bíblia. Detalhe, eu não sabia nenhuma. Às vezes eu escutava um louvor, não sei o quê, de Deus que vai fazer. Que história é essa? Eu perguntava sempre para minha mãe, né, mãe? Mãe, onde que está essa história aqui que eu não sei? E deixa eu ver. Tenho sentido uma sede surreal. Eu ganhei uma Bíblia também. Eu ganhei uma Bíblia 365 que tinha aqui na CG. E ela vai contando todas as histórias por ordem para quem nunca leu. Se tiver interesse, eu não sei se tem aí, né? Eu tô falando, marketing, tá? Contrata. Contrata. Mas tem uma Bíblia 365 que ela me ajudou muito, porque eu não sabia por onde começar a ler. E ela foi o meu início, né? Então eu amei. E eu comecei a sentir uma sede surreal pela presença do Espírito Santo. Tenho vontade de saber todas as histórias da Bíblia. E hoje, lendo a Bíblia, eu me sinto mais próxima de Jesus, tendo de fato um relacionamento diário. De setembro de 2024 para cá, eu sou grata por tudo que Deus fez por mim. Perdi muitos amigos lá fora, mas ganhei muitos aqui dentro da CG. Inclusive o abrigo do G100, que foi muito importante para mim. Meus 4 líderes, na verdade, a Eliette e o Marcelo, que eu não sei onde eles estão, cadê? Eles estão aqui? Essa tá a Eliette. E a Mari e o Michel. A Mara, cadê a Mari e o Michel? Eu não tô vendo nada, não enxergo de longe. Não enxergo, tá tudo certo. E eu amo muito vocês. Eu chorei escrevendo isso aqui, hoje eu não tô porque eu tô nervosa, mas tá bom. Me emociono só de escrever isso para vocês. Deus é bom. Os natais têm cores agora, a vida tem cor e tudo faz sentido. Mesmo tendo dias ruins, Jesus prometeu estar conosco em todos os momentos. Ele está no barco. E um PS aqui, quando eu lia isso aqui, Deus está no barco, eu escutava os louvores, né? Aí acabou o tempo. Jesus está no barco e eu ficava, o que é isso? Jesus está no barco. Agora eu entendo porque eu li. E obrigada, mãe, por não ter desistido de mim. Obrigada por todas as orações. Eu te amo. Obrigada por todos os amigos que estiveram comigo nesse 2025. A CG Itaquera é a minha família e eu amo estar aqui. Amo estar com Deus. Que toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Amo vocês e obrigada.
Bom dia, graças e paz. Eu sou Arthur, que é a Brenda, e hoje eu sou grato pela minha vida. Em abril desse ano, depois de ter passado mal no trabalho, eu fui no pronto-socorro, achando que era uma coisa simples, e fui diagnosticado com uma patologia no coração, uma malformação, que não tem sintoma nenhum, o único sintoma é a morte súbita. Ou seja, você pode estar andando na rua e dar um piripaque, pode estar jogando bola e morrer do nada. E aí, depois de fazer alguns exames, foi detectado que em algum momento da minha vida eu já tinha infartado, sem saber. Então, por aí vocês já começam a ver o cuidado de Deus. Aos 29 anos, ter vivido a vida toda fazendo algum tipo de esporte, com essa malformação no coração, já ter tido infarto e nunca ter sentido nada. Não ter tido nenhuma sequela, nenhuma dor, nunca passei mal. E aí, depois disso, foi feito todo o trâmite para marcar a cirurgia. Eu operei no dia 27 de julho desse ano. E a cirurgia foi tudo bem, correu super bem, foi uma cirurgia grande, complexa, precisou parar o coração para fazer, foi de peito aberto, uma loucura, mas correu tudo bem. Só que quando foram me desentubar para me acordar, levar para a sala de recuperação, eu tive uma parada cardíaca e fiquei apagado por uns 5 minutos e só voltei à vida depois de levar alguns choques. Sabe aquela cena de filme que a pessoa para, choque? Então, foi isso aí que aconteceu. Fiquei uns 5 minutos off, né? Voltei depois de alguns choques e só fui não acordar no outro dia. Operei, acho que foi na quarta, né? Só acordei na sexta, sem saber tudo o que tinha acontecido. Mas foi tudo bem, assim, eu estava apagado, né? Mas imagina o sofrimento da minha esposa, da minha mãe, da minha família que estava lá me acompanhando. Então eu só quero agradecer a Deus, agradecer por toda a igreja também, que eu fiquei sabendo que vocês pararam tudo para orar por mim. Então sou muito grato a Deus pela minha vida e pela vida de cada um de vocês. É isso. Quando a gente se converte, a gente acha que a nossa vida vai ser 1000 maravilhas, mas não vai. Você sai de um problema, já entra em outro, depois em outro. Mas, como a Brenda falou, Jesus está no barco, né? Então, nunca vai acontecer nada. Você vai estar lá firme, Ele vai te dar força. Você vai apanhar um pouquinho, vai podando, porque a árvore que não é podada não dá frutos. Então, hoje eu quero dizer para vocês que eu sou grato pela minha vida, pela minha família e de poder fazer parte dessa igreja junto com vocês, de ter cada um de vocês junto conosco. Glória a Deus. Bom dia, graça e paz. Gente, desculpa que eu estou nervosa, tá, para falar. Trouxe a Fabi aqui. O que acontece? Meu nome é Ana Paula, né? Cerca de 2 anos eu estava procurando imóvel para comprar e eu sempre orava a Deus para priorizar a localização, por trabalhar muito longe, que fosse na região de Itaquera, próximo do metrô, ou um local mais próximo, né? E aí foram 2 anos. Vocês sabem que não é fácil, né? Procurar imóvel, questão de entrada. E aí, em agosto, desculpa, é que eu estou emocionada. Em agosto, Deus preparou imóvel na região da Vila Matilde, próximo da Penha. E, assim, foram dias de lutas. Eu sou grata ao meu G100, a Yasmin e a Denise, principalmente, que sempre me incentivaram. Não, amiga, você vai conseguir. Consegui comprar um imóvel pronto, que já tinha alguns móveis planejados, né? E, assim, Deus preparou tudo, desde o corretor. Não fui eu que localizei esse imóvel, foi o próprio corretor. E aí ele falou, Ana, eu acho que é uma oportunidade boa, está com um valor bom. A preocupação era a entrada, mas Deus preparou até a entrada, que foi justamente o valor e ainda sobrou. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu já estou com a chave aqui, já estou praticamente mudando. E gostaria também de agradecer ao pastor Leandro e a equipe do Fé e Finanças. Eu fiz o curso, que eu sou bem gastona. E, assim, a Yasmin puxava a minha orelha, a Denise, para de gastar, Ana, não vai nem caber roupa no seu apartamento. E é isso, sejam gratos, sabe? O curso me ajudou muito nesse sentido, eu fui economizando, fui sonhando ali, tudo que eu conseguia comprar aos poucos, eu comprava para o imóvel, e Deus preparou tudo. E a palavra que fica no meu coração é, Deus faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos. E sou muito grata a todos, viu? Obrigada. Glória a Deus.